Convido você a abrir a sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. É o texto que nós vamos ler do verso 1 ao verso 9, dando continuidade à exposição da palavra de Deus nessa carta tão importante que o apóstolo Paulo escreveu por volta do ano 55, obviamente depois de Cristo, quando estava na cidade de Éfeso, por circunstância da sua terceira viagem missionária. 1 Coríntios capítulo 3, do verso 1 ao verso 9, diz assim: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Mais uma vez, oremos ao Senhor. Pai Santo, Pai bendito, na Tua presença ainda, nesse instante nós oramos e intercedemos. Que o Senhor nos abençoe através da Tua palavra nessa noite, ó Pai. Que ela seja lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Abençoa o Teu povo, a Tua igreja, que está nesse momento nos ouvindo. Que todos nós sejamos edificados pelo Senhor. É a oração que nós fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos expondo essa carta do apóstolo Paulo, uma carta muito rica, uma carta muito interessante de ser por todos nós estudada, lida, apreciada. Aqui nós encontramos o apóstolo Paulo tratando de uma gama de assuntos, de temas de extrema relevância na vida da igreja de Cristo. Já acompanhamos aí o apóstolo falando a respeito das bases da igreja, falando a respeito da pregação do evangelho, no que consiste a verdadeira pregação. Já vimos o apóstolo Paulo trabalhando no que consiste a verdadeira sabedoria, e é importante olharmos para o início aqui, esses versículos do capítulo 3, tendo na nossa mente aquilo que nós já estudamos e aquilo que nós já lemos. Até porque esta é uma carta que traz consigo obviamente uma lógica no seu pensamento, né? As coisas estão concatenadas. Os escritos do apóstolo Paulo, eles estão interligados, né? As orações fazem menções a pontos que já foram abordados, e aí ele vai tecendo aqui, não é, um texto que eu considero extremamente belo, extremamente interessante do ponto de vista dos argumentos e da forma como ele foi construído. Mas muito mais do que a forma, obviamente aqui nos interessa o conteúdo. E eu queria focar agora nesse capítulo 3, meus irmãos, do verso 1 ao verso 9, como nós acabamos de ler. E eu queria pensar aqui na perspectiva de igreja, e pensando de fato na igreja, usando até uma metáfora que a palavra de Deus usa em vários textos, em vários momentos, pensando a igreja como um corpo de Cristo. Veja, o apóstolo Paulo está tratando com a igreja
que era uma igreja verdadeira, que era uma igreja cristã, que era uma igreja, vamos dizer assim, estabelecida numa cidade extremamente importante do mundo greco-romano daquela época, mas uma igreja que carregava consigo problemas. O apóstolo Paulo vai tratar de problemas teológicos, o apóstolo Paulo vai tratar de problemas com relação à comunhão da igreja, ou à falta de unidade, ou à divisão. O apóstolo Paulo vai tratar de pontos relacionados à ética, ao comportamento, à moral. Aquela igreja era a igreja que apresentava também problemas nessa área, sinais claros e inequívocos de imoralidade. Então o apóstolo Paulo está tratando com a igreja, está tratando com o corpo de Cristo, está tratando com o povo de Deus. E de alguma forma e de alguma maneira nós não podemos olhar para esse texto numa perspectiva contrária a essa. Pelo contrário, nós temos que olhar, nós temos que atentar, nós temos que nos concentrar para esse texto pensando na figura da igreja de Cristo. E aí eu uso e quero usar essa metáfora, a igreja, como o corpo de Cristo. E eu queria destacar um primeiro ponto. Na realidade, quando a gente lê, meus irmãos, esses 9 versos aqui, e a gente vê e percebe uma forte crítica do apóstolo Paulo, nós encontramos aqui diretrizes assim, muito claras de como ser igreja, características desse corpo de Cristo. Agora nós vamos encontrar essas características fazendo o pensamento inverso daquilo que Paulo escreveu. Tudo que Paulo criticou aquela igreja, você lê ao contrário, e aí você vai chegar à conclusão do que a igreja deve o que a igreja deve fazer, como a igreja deve se comportar, quais as características ou algumas características desse verdadeiro corpo de Cristo. O primeiro deles, que eu gostaria de destacar, já olhando aqui para essa afirmação muito contundente do apóstolo Paulo, no verso 1, no verso 2, ele, referindo-se à igreja de Corinto, ele diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. O apóstolo Paulo chama os irmãos ali, a igreja de Corinto, de crianças. E aí o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que a verdadeira igreja de Cristo, esse corpo de Cristo, deve ser formado por membros maduros e não por membros imaturos e não por indivíduos imaturos, porque esse é o ponto aqui tocado pelo apóstolo Paulo, meus irmãos. Ele confronta aqueles irmãos nesse ponto que ele entende que precisava ser confrontado. Interessante que a igreja ali em Corinto, provavelmente, e aí a gente vê e faz essa inferência até mesmo nos textos anteriores, nos versículos anteriores, era uma igreja que se via extremamente espiritual, era uma igreja que talvez tivesse uma autoimagem de intelectualidade, era uma igreja que talvez se deleitasse na busca pelo conhecimento. Já nos versículos anteriores, o apóstolo Paulo está deixando muito claro que ele decidiu nada saber, senão a Cristo crucificado. Ele mostra que a verdadeira sabedoria, ela não tem a sua base na epistemologia humana, no conhecimento humano, mas ela tem a sua origem, a sua base, tudo, na realidade, na pessoa e na figura do próprio Deus. Então ele fala a uma igreja que tinha uma autoimagem talvez extremamente elevada, em alto grau. E ele se refere a essa igreja chamando aqueles irmãos de carnais, chamando aqueles irmãos de imaturos, chamando aqueles irmãos de crianças em Cristo, dizendo que sequer ele foi capaz de falar para aqueles irmãos como a verdadeiros espirituais, porque eles não podiam suportar tal abordagem do apóstolo Paulo. Por que nós enxergamos essa igreja, e Paulo enxergava essa igreja como uma igreja
formada por membros imaturos, não é? Esse corpo formado por membros imaturos. A imaturidade, meus irmãos, se revela, por exemplo, na dificuldade espiritual que esses irmãos tinham. Veja, eu não vou entrar na discussão aqui, muitos, no meu entendimento, interpretam esse texto de forma equivocada, dando-nos a ideia de que existe o crente carnal, colocando tipos de crentes, os mais espirituais, os menos espirituais, numa análise do que Paulo está falando, até tentando tirar mesmo a exegese de algumas palavras utilizadas. O apóstolo Paulo não nega que esses irmãos tenham nascido de novo, ou seja, tenham tido uma experiência espiritual com Deus. Mas o que ele está apontando aqui, essa carnalidade apontada pelo apóstolo Paulo, é que esses irmãos, a despeito de serem cristãos, a despeito de serem lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, eles vivem a sua vida sob muito mais a influência do espírito da sua época. Essa é a ideia da carnalidade. Eles vivem a sua vida como se espirituais não fossem. E é por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, eles são carnais, eles são imaturos, eles um dia foram tocados pela mensagem do Evangelho, um dia eles conheceram a Cristo, um dia eles conheceram a verdade, mas eles não conseguiram progredir. E por que eles não conseguiram progredir? Porque eles se tornaram pessoas carnais, talvez a fascinação do conhecimento, provavelmente as glórias pessoais, os prazeres, as cobiças carnais, o enaltecimento do eu, o egocentrismo, sentimentos como esse, a amizade do mundo se fazia presente provavelmente na vida desses irmãos. E o que o apóstolo nos ensina aqui é que eles eram então tidos como carnais, crianças, pessoas imaturas, que não conseguiam progredir, que não conseguiam avançar, que não conseguiam ter um progresso visível na sua vida cristã. Carnais, porque não possuíam esse apetite espiritual, porque viviam mesmo conhecendo a verdade, como se a verdade não fosse uma realidade nas suas vidas. A palavra de Deus, e aí nós vamos recorrer a um texto aqui para entender esse texto, em alguns momentos, lá Tiago capítulo 4, a partir do verso 1, quando esse texto lá mais na frente lança luz um pouco, na minha visão, sobre a interpretação aqui de 1 Coríntios capítulo 3. Provavelmente nós estamos diante de pessoas irmãos em Cristo, mas que infelizmente estavam vivendo a sua vida como amigos desse mundo. E quem se torna amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Provavelmente eles tinham uma visão própria em alta conta, provavelmente eles experimentavam a vida religiosa e até conheciam a verdade, mas na sua prática de vida, no cotidiano, no dia a dia, eles viviam como se Deus não existisse. Eles viviam muito mais para a satisfação dos prazeres, sejam eles pessoais, sejam eles relacionados ao mundo e à amizade que eles possuíam com o mundo, do que vivenciavam a experiência espiritual verdadeira, genuína, de altruísmo, usando aqui as expressões do apóstolo Paulo, quando diz, não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim, a experiência de anular o eu, a experiência em que Cristo se torna mais importante, a experiência de ter verdadeiramente e comprovadamente demonstrado na prática a nossa mente transformada pela palavra de Deus. Então, o apóstolo diz que eles eram como criancinhas, né? Eles não progrediam na fé, eles não saíam do leite materno. Nós sabemos que o leite ele é extremamente importante para o recém-nascido, é o alimento que vai trazer vida e sustento. Mas você imagina uma pessoa que vai passar 20, 30, 40, 50 anos utilizando esse mesmo alimento, chega um momento que esse alimento não é mais nutritivo, não é mais
tão importante como ele foi lá atrás. É importante, é necessário crescer. A vida cristã, meus irmãos, ela deve ser vivida numa perspectiva de crescimento espiritual. Ela deve ser vivida numa perspectiva de progresso espiritual. E esse era um problema enfrentado pelos irmãos ali da igreja de Corinto. Paulo diz de forma muito objetiva: vocês são crianças, leite eu vos dei a beber. Obviamente, Paulo está aqui apontando o primeiro momento que ele esteve com eles. É aquele momento inicial, é aquele momento do novo nascimento, né? Uma nova criatura se fez, ela está bebendo leite espiritual, ela está sendo nutrida, ela está sendo alimentada. Mas chega um momento que é necessário mais. Chega um momento que se faz necessário o progresso, que se faz necessário o crescimento. Até quando nós seremos crianças? Até quando nós estaremos simplesmente contentes, né, em receber o leite espiritual, quando poderíamos estar sendo nutridos por um alimento muito mais sólido, muito mais proveitoso e muito mais importante para a nossa vida? Mas o apóstolo Paulo usa aqui uma expressão interessante. Ele disse que eles não podiam suportar esse alimento. É verdade. Se você pega um recém-nascido e dá uma feijoada, uma buchada, ele não vai suportar. Não é esse tipo de alimento que ele precisa. E a constatação de Paulo é essa. O status, não é? O estado, o momento em que aqueles irmãos viviam, mostrava um momento de estagnação espiritual. É preciso fazermos uma reflexão. É preciso aqui fazermos perguntas para a nossa própria vida, no contexto em que vivemos, no contexto da espiritualidade que desfrutamos. Eu perguntaria a você nessa noite, meu irmão, e você? Como você se classificaria enquanto membro do corpo de Cristo? Como uma criança que não progride, que se satisfaz com o leite e que está ano após ano na estagnação espiritual? Ou você é alguém que busca o progresso? Ou você é alguém que busca avançar? Primeiro ponto a ser destacado: o corpo de Cristo é formado por membros maduros e que buscam essa maturidade constantemente. A maturidade não é algo que cai do céu da noite para o dia, é algo que nós conquistamos, e a conquista dessa maturidade se faz através de uma vida espiritual concreta, verdadeira, real na presença do nosso Deus. Uma busca verdadeira, a leitura pela palavra, a leitura da palavra de Deus, a busca pela verdade de Deus, a vida de oração, a vida de comunhão na igreja. É aquele crescimento que nós precisamos investir para que possamos desfrutar na nossa vida. Aí sim nós estaremos progredindo, aí sim nós estaremos crescendo espiritualmente. Mas uma outra coisa que eu destaco nesse texto, o segundo ponto que eu gostaria de destacar sobre esse corpo de Cristo, lembre-se, o primeiro eu disse que é formado por membros e deve ser formado por membros maduros. O segundo deve ser formado também por membros unidos. Indivíduos, é verdade, cada um com a sua individualidade, é verdade, e essa é talvez uma das doutrinas mais belas da nossa eclesiologia, a capacidade de sermos iguais sendo diferentes. Somos diferentes, cada um de nós tem as suas manias, cada um de nós tem os seus costumes, cada um de nós tem o seu gosto específico, mas no que se refere ao corpo de Cristo, nós somos membros de um mesmo corpo. Logo, isso traz-nos a ideia de unidade. Mas qual era o problema, meus irmãos, ali da igreja de Corinto? O problema é que eles eram imaturos. O problema é que eles eram carnais. O problema é que isso estava gerando divisão entre eles. Veja, o versículo 3 diz assim: porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais
e andais segundo o homem. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, outro, não é? Vai lá e diz, eu sou de Apolo. Não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Se você puder, abra a sua Bíblia, aí rapidamente, no texto que eu já citei de Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 1. O texto começa com a pergunta que lançará com certeza luz sobre o porquê daquela igreja estar dividida. O porquê de existirem divisões, às vezes, no nosso meio. Seja essas divisões no âmbito da igreja, sejam essas divisões no âmbito familiar, sejam elas em que âmbito forem apresentadas. Tiago, capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Veja, é uma pergunta. Uma outra pergunta: de onde, se não dos prazeres que militam na vossa carne? E aí o texto começa a trabalhar a razão, o motivo, ou as razões pelas quais nós podemos constatar a existência da divisão ou a falta da unidade. Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendes que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele faz habitar em nós? Antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A origem, o porquê das divisões, o porquê da falta de unidade, repousa, meus amados irmãos, em sentimentos como esses descritos aqui no texto: inveja, ciúmes, soberba, uma ética talvez hedonista, aquela perspectiva de vida de sempre ser agradado, o amor pelas coisas deste mundo. A carnalidade ali dos coríntios, ela é ressaltada. Veja, o apóstolo Paulo diz assim: porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais? Não adianta os coríntios terem a si mesmo em alta conta, num discurso belíssimo, numa exposição de fé belíssima, quando na prática eles vivem brigando, quando na prática eles são conhecidos como pessoas carnais. Por quê? Porque dentre eles existem ciúmes, contendas, soberbas, sentimentos facciosos, que não devem existir no nosso meio em hipótese alguma. A igreja de Cristo como corpo, meus irmãos, deve ser formada por membros unidos. Eu estou falando de comunhão essa que já foi abordada lá no capítulo 1 pelo apóstolo Paulo. O nosso comportamento deve estar de acordo com o nosso discurso. Provavelmente estamos aqui diante da igreja, a igreja de Corinto, em que o discurso era fantástico, mas a prática carregava consigo problemas. Então, provavelmente estamos diante de pessoas que eram invejosas, que buscavam os prazeres pessoais, pessoas que, infelizmente, estavam perdendo o foco, desviando o foco, aonde o foco deve estar, que é Cristo Jesus, e colocando esse foco ou em si mesmo, ou até em outras pessoas. E só uma observação: por mais que essas outras pessoas sejam pessoas santas, dignas, honestas e corretas, nós precisamos ter cuidado com isso. Veja que nesse momento aqui o texto diz, né, que a divisão se apresentava em que eles tinham partidos e eles, inclusive, escolhiam a liderança desses partidos sem que a liderança tomasse conhecimento. Porque nós vemos o apóstolo Paulo falar do seu próprio nome, como se existisse ali um grupo na igreja de Corinto que dissesse: olha, esse é o grupo de Paulo. Existia um outro grupo, esse é o grupo de Apolo.
E o apóstolo Paulo vai dizer com todas as letras quem é Paulo. Na verdade, quando a gente lê no original, a expressão não é nem quem é o quê. Que traz, vamos dizer assim, uma conotação até de menos importância ainda. O que é Paulo? O que é Apolo? Veja, por que as brigas pelos nomes, pelas personalidades, por que os ciúmes, por que as invejas existem no nosso meio? Por que esse sentimento no nosso coração? Não é isso que deve se nomear, meus irmãos, e existir no nosso meio. E vai aqui um parêntese e uma observação. Nós vivemos hoje a era digital. Nós estamos, por exemplo, agora transmitindo essa mensagem pelo nosso canal do YouTube. A internet está cheia de grandes pregadores, homens de Deus, homens sérios, que têm sido usados por Deus para pregar o Evangelho. Mas uma coisa eu tenho me preocupado já há algum tempo. Muitas pessoas estão agindo às vezes como a turma lá de Corinto, escolhendo lideranças, usando essas lideranças para criar grupos dentro das igrejas, num movimento de divisão, no movimento de facções que se formam dentro da igreja. Às vezes nem essa liderança sabe que o seu nome é usado para isso. Por mais que tenhamos homens de Deus, pregadores excelentes e exímios, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que ele, Paulo, que Apolo, ou qualquer outro pregador, ou qualquer outro líder, quem quer que seja, não é absolutamente nada diante de Deus. Senão servo, senão cooperador. E eu chamo a atenção para um outro ponto, meus irmãos. Nós temos que ter muito cuidado com a idolatria que talvez esteja escondida lá num lugarzinho bem secreto do nosso coração. Infelizmente, o pecado ou a natureza pecaminosa é uma realidade na nossa vida. Você pode estudar os grandes vultos da teologia. Você pode ser um calvinista convicto. Eu tenho estudado muito esses dias a respeito do calvinismo e a cada dia que passa me impressiono positivamente a respeito do calvinismo. E só lembrando que quando eu falo calvinismo, eu estou falando muito mais do que aquilo que Calvino pregou e escreveu. O calvinismo é muito maior do que Calvino. Mas há uma dificuldade tremenda e que precisa ser observada, às vezes, no afã de defender uma tese, uma ideia, ou ter alguém em alto grau de respeito. A idolatria do nosso coração pode, por exemplo, voltar-se para Calvino e fazer de Calvino um ídolo secreto do nosso coração. Ou do pregador A, ou do pregador B, seja ele quem for. E aí nós começamos a ter pessoas que seguem os pregadores. O problema é que esses pregadores são falhos. Calvino cometeu erros terríveis. Ele era humano, como nós, pecador, como qualquer um de nós. Quem era Apolo? Quem era Paulo? Quem era Calvino? Ou quem quer que seja? Servos de Deus e simplesmente servos. E eu tenho certeza que esses homens, eles mesmos, tinham essa convicção e não desejavam, em hipótese alguma, que os seus nomes fossem usados para que a igreja fosse dividida, para que existisse esse sentimento de divisão e de facção dentro da igreja. Tenha cuidado com a idolatria que está guardada no seu coração, meu irmão. Só existe um nome pelo qual importa que nós verdadeiramente tenhamos adoração, veneração, respeito, louvor, é o nome de Deus. Não há nenhum outro nome, não há ninguém que se compare, não há ninguém que chegue próximo. Nós, enquanto cristãos, enquanto corpo de Cristo, precisamos compreender isso. Quando nós diminuímos, quando nós apagamos esse eu, essa soberba, quando nós fazemos calar esse pecado que a todo instante tenta aflorar dentro do nosso coração, do egocentrismo, e damos lugar a Cristo, e olhamos para Cristo, e apontamos para Cristo, e glorificamos a Cristo, e temos
Cristo como o centro da nossa vida, não apenas como nosso Salvador, mas como o Senhor da nossa existência, como o nome que merece todo louvor e toda adoração, não um nome dentre outros, mas o único nome merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Quando isso se torna realidade na minha vida, eu não darei espaço para que exista no meu coração sentimentos de divisão. A soberba vai estar bem longe de mim. A inveja vai estar bem longe de mim. Por que ter inveja? Por que ter soberba? Como explicar um pensamento soberbo se tudo que nós temos, meus irmãos, vem de Deus? Como explicar esse sentimento da inveja ou dos ciúmes se aquilo que nós recebemos também vem de Deus? Ao invés de ter inveja, ao invés de ter ciúmes, se contente com aquilo que Deus tem dado a você. Se alegre com aquilo que Deus tem dado a você. Nós precisamos, irmãos, ter alegria no nosso coração. Talvez o problema seja esse. Nós estamos com uma amizade muito forte com as coisas desse mundo. Nós pensamos muito nas coisas desse mundo. Nós desejamos muito as coisas desse mundo. E aí nós começamos a sofrer uma forte pressão, uma forte coerção social. Se eu não tiver, eu não vou ser feliz. É a crise do ter. O ter passa a ser mais importante do que o ser. Se eu não conquistar isso, eu não vou me sentir bem. Se eu não atingir esse desejo que eu tenho, eu não vou me sentir bem. E se eu ver outra pessoa que conseguiu fazer o que eu gostaria de fazer, que conseguiu comprar o que eu gostaria de comprar, que conseguiu fazer a viagem que eu gostaria de ter feito, ao invés de me alegrar com essa pessoa, no meu coração o que vai existir é o sentimento da inveja, dos ciúmes. Isso mostra que você não tem se alegrado com aquilo que Deus tem dado a você. Isso mostra que você tem perdido a capacidade de se alegrar com a alegria das outras pessoas. Meus irmãos, eu pergunto a você, de uma forma muito objetiva, no corpo de Cristo, você tem sido um agente de união? Você tem sido alguém que agrega ou você tem sido alguém que separa? Você tem sido alguém que ajunta ou você tem sido um promotor de discórdia, de divergências? Que você avalie a sua vida, que você pense na sua vida. É preciso avançar, é preciso crescer espiritualmente. É preciso, meus irmãos, atingir a maturidade. Um terceiro ponto que eu gostaria de destacar. O primeiro, eu disse que a igreja, o corpo de Cristo, é formado por membros, né, que são unidos, né, nós colocamos isso. A ideia do corpo aqui, que é formado por vários membros. Nós colocamos que essa igreja é formada por membros que buscam a maturidade, que buscam esse crescimento espiritual. Em terceiro, a igreja de Cristo, ou o corpo de Cristo, ela deve ser formada por membros que tenham a consciência, que sabem qual é a sua função dentro desse corpo. Quando Paulo pergunta quem é Apolo, quem é Paulo, usando inclusive o seu próprio nome, para não transparecer aqui que ele estava falando de outros, em benefício de si mesmo, ele responde: são servos por meio de quem credes. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Aí ele começa, meus irmãos, a trabalhar a respeito de funções específicas, talentos, dons que nós recebemos de Deus, para usarmos no nosso crescimento pessoal, espiritual, e para usarmos no crescimento do corpo de Cristo. Ele diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Veja, um teve a função de plantar, o outro teve a função de regar.
cada um com a sua função. O primeiro pensamento a respeito dessa ideia de quem sou eu no corpo de Cristo, que nós precisamos ter de uma forma muito clara, é que somos todos nós pecadores. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Quem é Pedro? Quem é, lá na frente, né, Cefas? Quem é Pedro? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Quem é Digleito? Ou seja, o líder que for. Quem é? Somos pecadores. Quem é você? Um pecador, salvo pela graça de Cristo. Estamos todos no mesmo nível. Estamos todos no nível de pecadores. O que todos nós merecemos é a condenação eterna. E um outro ponto que precisamos entender é que se nós hoje somos contados como povo de Deus, somos pela graça de Deus, não pelos nossos méritos. E aí nós chegamos a uma conclusão óbvia, meus irmãos. O que é que nós somos? Somos servos do Altíssimo, e nada mais do que servos, e tão somente servos. E o servo deve cumprir a sua missão, e o servo deve fazer aquilo que o seu Senhor indicou que ele fizesse, mandou que ele fizesse, ordenou que ele fizesse. E como servos nós precisamos obedecer à palavra de Deus. Eu, diz o apóstolo Paulo, né, plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. E aí ele nivela aqui todo mundo, vamos dizer assim, por baixo, na perspectiva dessa natureza humana, de modo que o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Se somos alguma coisa, meus irmãos, somos pela graça de Deus e pela vontade de Deus. Logo, não deve existir no nosso meio nenhum sentimento que não seja o sentimento de servir. Servir a Deus e servir ao nosso próximo. Servir ao nosso próximo como que estivéssemos servindo a Deus. Servindo a Deus através do serviço ao nosso próximo. Lembre-se do texto que nós lemos de Hebreus, capítulo 3. Depois dá uma lida, relê esse texto. Ele vai falar dessa ação que nós temos em vários versículos ali, essa ação que devemos ter em benefício das outras pessoas. Qual é a sua função, meu irmão, no corpo de Cristo? Quem é você no corpo de Cristo? Você é membro desse corpo. Você precisa reconhecer qual é a sua função. Então nós estamos aqui diante de um texto que nos aponta, nos orienta e nos mostra características que devem existir nesse corpo de Cristo. Membros que buscam a maturidade, o crescimento, o progresso espiritual. Membros que trabalham para agregar, que são unidos, verdadeiramente unidos, despojando de todo sentimento faccioso, de tudo aquilo que Tiago expôs para a gente como sendo causa e razão das divisões. Esses membros devem compreender perfeitamente qual é a sua função no corpo. E uma vez tendo isso claro na nossa mente, nós precisamos servir a Deus. Ora, o texto diz assim, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Aí o verso 9 fecha com uma expressão que eu acho fantástica, quando o texto diz assim, porque de Deus somos cooperadores. Somos uma grande cooperativa. A força de Deus agindo por nós, a força do Espírito Santo de Deus agindo em nós, uns ajudando os outros, uns abençoando os outros com seus dons e talentos, e de uma forma maravilhosa, cada membro desse corpo vai trabalhando para que esse corpo cresça, para que esse corpo frutifique, para que esse corpo vá avante. Isso é a igreja do Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Amém.